Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós, que está inserido na antiga aliança. Eu gosto dessa expressão antiga aliança e rejeito a expressão velha aliança. Por quê? Tudo que é velho é descartado, tudo que é velho é jogado fora, mas tudo que é antigo é preservado, guardado em um ambiente onde não podemos ter acesso para lançar fora. Então este texto do profeta Jeremias, ou este livro do profeta Jeremias, está inserido na antiga aliança, o Antigo Testamento. Jeremias ele vai ser levantado como profeta dentro da nação, da casa de Israel, como um profeta que vai profetizar a restauração do povo. Haja vista que o profeta Jeremias era um profeta conhecido como profeta chorão, porque todas as vezes que Deus trazia uma mensagem para ele transmitir para o povo, a maioria das mensagens era uma mensagem exortativa. Só que no capítulo de número 18, a mensagem que Deus quer entregar para Jeremias é uma mensagem diferenciada. Haja vista que Jeremias ele foi levantado ainda na sua juventude ou na sua adolescência. Isso me ensina que para ser levantado como um homem ou como uma mulher de Deus, Deus ele não depende da idade. Deus ele depende de um coração disponível. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias ele é filho do sacerdote e Jeremias, ele, por sua vez, de primeira instância, ele vai rejeitar a chamada profética. Haja vista que, quando Deus quer levantar Jeremias no meio do povo, da nação de Israel, Deus vai erguer a voz e vai dizer para Jeremias que ele precisa, há uma necessidade dele ser levantado como profeta. Jeremias então vai colocar no seu coração e expressar com as palavras o seguinte, que ele é novo demais para ser um profeta de Deus na época. E Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, você não tem escolha, porque o escolhido ele não tem direito de escolha. Eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. Jeremias então ele é levantado por Deus, mas ele não é levantado em um período onde a nação de Israel está vivendo um período agradável, um período de luzes, um período de fama, um período de adoração incessante. Jeremias ele é levantado em um momento em que a nação, o povo de Israel está vivendo em um declínio espiritual. A nação de Israel agora perdeu a esperança no Deus de Israel. A nação de Israel agora perdeu a esperança no Deus que libertou o povo do Egito. O povo de Israel agora virou as costas para o Senhor. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 18 que Jeremias ele vai receber uma palavra profética, uma palavra designada do coração de Deus. Quando Jeremias ele é levantado no capítulo de número 18 para levar uma mensagem de esperança, de fé, de ânimo para o povo, a história vai nos dizer, os historiadores, os mais antigos
dos sábios vai nos explicar que o povo de Israel agora que orava não ora mais, o povo de Israel que adorava ao Senhor não adora mais, o povo de Israel que tinha o coração aberto para perdoar, eles não perdoam mais, porque o povo se afastou da presença do Deus Todo-Poderoso. O povo agora está vivendo em uma outra fase em sua vida, mas esta fase não vai os levar ao propósito que Deus os designou a ser levado. Haja vista que todas as vezes que o povo de Israel, todas as vezes que a igreja começa a entrar em decadência, Deus sempre levanta alguém para estender as mãos para o povo e dizer: você está indo pelo caminho errado e o caminho é esse. A Bíblia vai dizer que na época de Jeremias não foi diferente, assim como não foi diferente também na época do profeta Ezequiel, assim como não foi diferente na época de Isaías, assim como não foi diferente na época de Daniel e os demais profetas. A Bíblia vai dizer que o capítulo de número 18 de Jeremias, ele vai receber uma palavra direcionada por Deus, e a palavra que Jeremias vai receber é uma chamada de atenção. A chamada que Jeremias vai receber no capítulo 18, eu gosto da expressão porque ele começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Isso aqui é interessante porque não é uma profecia que vem a Jeremias, não é uma revelação que vem a Jeremias. O que vem para Jeremias, ou o que vem até Jeremias, é a palavra do Senhor. Isso aqui eu aprendo muito, como a Bíblia está dizendo que é a palavra do Senhor que precisa ser o suficiente na vida da igreja, a palavra do Senhor que é o suficiente na vida da nação de Israel, do povo de Israel. Então, aqui Deus está querendo mostrar para Jeremias que uma palavra já é o suficiente, uma palavra de resgate, uma palavra de que o povo vai ser restabelecido novamente, uma palavra que o povo vai avançar novamente, uma palavra que o povo vai ser restaurado uma vez mais. Então a palavra do Senhor está vindo a Jeremias, e vale a pena frisar que a palavra liberta, vale a pena frisar que a palavra restaura, a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra abre a porta, a palavra também tem o poder de fechar a porta, a palavra tem o poder e o domínio sobre a saúde do ser humano. É a palavra que convence o homem daquilo que ele precisa fazer, é a palavra que traz a direção do que o homem precisa tomar por meio de uma direção. É a palavra do Senhor, e esta palavra é uma palavra profética. A Bíblia vai dizer que no versículo de número 1, a palavra do Senhor vem até Jeremias. No capítulo de número 2, no versículo de número 2, melhor dizendo, a Bíblia vai dizer que por meio da palavra, Deus também vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro. Eu gosto dessa expressão levantar, porque essa expressão levantar não significa que Jeremias necessariamente está deitado, não, mas a palavra levantar é que Jeremias precisa tomar uma postura de profeta para aquela ocasião e para aquele momento. Deus está dizendo: Jeremias, você vai precisar ter coragem, você vai precisar ter resistência para poder lidar com a situação do povo de Israel, mas não se preocupe, porque eu vou liberar a palavra, vou te dar a palavra e vou colocar autoridade sobre as suas mãos. Somente levante, Jeremias, e desce à casa do olheiro. Observa que o mesmo Deus, a mesma voz que vem para Jeremias dizendo para ele levantar, é a mesma voz que pede para Jeremias descer. Isso me mostra e me ensina que o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate, o mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que levanta. Jeremias, então, como um profeta
profeta obediente ao Senhor, ele vai se levantar, se posicionar, tomar a postura de profeta e vai ir ao lugar designado por Deus, aonde? A olaria. Aí o texto vai dizer que quando Jeremias descesse na olaria, Deus teria outra palavra para Jeremias. No versículo 1, Deus tem uma palavra para Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, enquanto Jeremias ainda não desceu, ele já ouviu a palavra. Qual palavra? Levanta. E quando Jeremias desce à olaria, Deus vai mostrar para ele, ou vai falar com ele, outras palavras. Só que eu acho interessante é que no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que Jeremias desce à casa do olheiro, mas ele não vai escutar voz alguma. Ele vai ter uma visão, e uma visão ampla. Ele vai ter uma visão de algumas figuras. Ele vai ter uma visão figurativa. E a visão que Jeremias vai ter é de um vaso sendo trabalhado pela mão de um olheiro. A primeira representação aqui é o olheiro, que representa Deus. A segunda representação aqui é o vaso, que significa a nação de Israel. E a casa, ou a olaria, significa a casa de Israel. Então Deus está levando Jeremias para uma dimensão espiritual. Ele está indo em uma simples olaria. Só que Deus nunca dependeu de cenário favorável para mostrar para os seus servos aquilo que ele tem para fazer na vida de alguém. É em lugares simples que Deus quer revelar a você. É em lugares simples que Deus quer revelar o que ele tem para a sua vida e para a sua história. É uma simples olaria, mas é lá que Deus quer falar e mostrar algo diferenciado para o profeta. Então quando ele desce, ele não ouve a voz, mas ele enxerga. Eu aprendo aqui que quando nós temos disponibilidade para ouvir a voz de Deus, Deus ele terá disponibilidade para nos mostrar as maiores visões que os nossos olhos carnais não podem enxergar, mas os nossos olhos espirituais serão abertos para Deus revelar aquilo que está em oculto diante dos nossos olhos carnais. Então a partir do momento em que ele teve disponibilidade para ouvir a palavra, no versículo de número 1, no versículo de número 2, Deus vai ter a disponibilidade de mostrar uma visão diferenciada para Jeremias a respeito do povo de Israel. E a visão que Deus vai mostrar para Jeremias é a seguinte: está um olheiro trabalhando sobre as rodas, está um olheiro trabalhando sobre o vaso. Isso é interessante, por quê? Porque quando Jeremias chega na olaria, o olheiro já está trabalhando. Observa que Deus não depende da disponibilidade do profeta para começar a trabalhar sobre a vida de alguém. Eu vou repetir isso aqui, porque Deus ele não depende da disponibilidade do profeta para restaurar sua casa. Deus ele não depende da disponibilidade do profeta para restaurar tua família. Deus ele não depende da disponibilidade do profeta para te levantar nessa geração para fazer a diferença. Por quê? Porque se o profeta disser que não vai se levantar, Deus já está trabalhando. Oh glória! Se o profeta disser que não vai se levantar, Deus já está trabalhando. Mas como Jeremias é um profeta obediente, ele chega na olaria e Deus já está trabalhando. O olheiro já está trabalhando, sendo que o olheiro é a representação do próprio Deus. Então quando Jeremias chega na olaria, Deus está trabalhando sobre o vaso. Só que observa isso aqui: para o olheiro trabalhar, o vaso precisa estar em cima de uma estrutura. A estrutura é a estrutura são rodas. Essa roda está em movimento, ou seja, para o olheiro trabalhar, a estrutura precisa estar em movimento. Eu vou simplificar isso aqui para você entender. O problema é que nós queremos que Deus trabalhe, mas queremos ficar parado. Só que Deus vai começar a trabalhar depois que nós começarmos a movimentar. E como que eu preciso movimentar, ou como que eu devo movimentar, Marcelo? Você vai movimentar por meio da sua oração. Você vai começar
começar a movimentar por meio da tua chamada, você vai começar a movimentar por meio da tua vocação. Eu não sei o que Deus designou, confiou você para você fazer, mas enquanto você estiver parado, a sua vida também vai paralisar. Enquanto você estiver fazendo pirraça, a tua vida também vai ficar paralisada. Mas quando você tiver disponibilidade para trabalhar, o olheiro vai colocar a mão sobre o vaso, e tudo aquilo que está quebrado, se desmanchando, se desfigurando, saindo do controle do vaso, o olheiro vai colocar as suas mãos e vai começar a refazer conforme os seus olhos parecer bem, melhor a se realizar. Jeremias agora está tendo uma visão figurativa, a visão do vaso, a visão do olheiro. Só que no processo do olheiro trabalhando sobre o vaso, a Bíblia diz que o vaso se quebra. Só que se você for pegar este verbo se quebra no original, é se desfigura, pois aquilo que ainda está em fase de fabricação não tem como quebrar, ou seja, está imaturo. Isso aqui é uma lição, por quê? Tem muitos vasos querendo fazer algo para o reino, mas ainda está imaturo para fazer, se quebra. Aí Deus está trabalhando sobre as rodas, trabalhando sobre o vaso, só que o vaso está em fase de fabricação, ou seja, a nação de Israel estava em fase de reforma, restauração, transformação, mas o povo não aguenta a pressão, eles se quebram na mão do olheiro. Isso aqui é interessante, porque não é o olheiro que quebra o vaso, não é o olheiro que quebra o povo, não é o olheiro que quebra a nação de Israel, é o povo que se quebra. Mas o problema não é quebrar, o problema é na mão de quem quebra. Por quê? Se quebramos na mão do homem, o homem descarta. Se quebramos na mão do diabo, o diabo pisa e joga fora. Mas se quebramos na mão de Deus, Ele tem o poder de restaurar. Então, se você chegou aqui quebrado hoje, não se preocupa, porque o problema não é quebrar, o problema é na mão de quem quebra. E se você está na mão de Deus, tem restauração chegando para a tua história. Quando o vaso se quebra, ou quando o vaso se desfigura, eu acho lindo a reação do olheiro. E enquanto essa cena está acontecendo, o profeta está tendo a visão. O profeta está observando, e eu consigo entender e compreender a reação do olheiro. Por quê? Porque algo está saindo do eixo. Porque enquanto ele está fazendo, começa a se desmanchar, a se quebrar ou a desfigurar. Então o olheiro vai ter o trabalho de limpar as rodas de novo, pegar outro vaso ou outro barro e começar outro molde, sim ou não? Só que Deus não trabalha como nós trabalhamos. A reação de Deus é diferente da nossa reação. Se fosse eu, pegava o vaso, pegava o barro, jogava fora, pegava outro barro, colocava nas rodas e começava a fazer de novo. Só que o texto não diz isso. O texto diz que o olheiro pega o barro de novo, começa a amassar o barro. Observa que ele não foi na reserva de argila, pegou outra argila e substituiu. Ele usa a mesma matéria. Por quê? Porque o olheiro, que é o nosso Deus, não trabalha com lixeira, trabalha com restauração. Eu vou repetir isso aqui, porque eu estou vendo que tem gente que está desligado. Eu estou dizendo para você que não importa da forma que você se desmanchou, Deus não vai te descartar, não vai te jogar fora. Ele vai te pegar de novo e fazer
novamente, mas ele não vai fazer da mesma forma que ele começou a fazer. Ele vai fazer conforme achar bem aos seus olhos fazer. Quando ele está dizendo isso, significa que a primeira matéria, ou em primeira mão, não estava da forma que ele queria, mas já que desfigurou, já que desmanchou, agora eu faço como eu quero, eu ajo como eu quero, eu abro a porta como eu quero, eu dou livramento como eu quero, eu trabalho como eu quero, eu liberto como eu quero, eu levanto como eu quero, eu abato como eu quero, eu trago para minha presença como eu quero. Até hoje você tentou com as suas mãos, com as suas forças, com o seu intelectual, com a sua mente. Até hoje você tentou com os seus recursos, mas já que deu errado, Deus está dizendo: deixa eu fazer do meu jeito. Deus de pronúncia. Derevai de canto de promia. Só que nós não podemos esquecer que este vaso é o povo de Israel. E para mim fechar, eu aplico para vocês. O povo estava quebrado, o povo estava desmanchando, o povo estava desfigurado, o coração do povo estava duro, longe de Deus. Quem perdoava não perdoa mais. Deus quer falar de perdão aqui com alguém hoje. É tempo de liberar o perdão para alguém. Ah, mas eu estou certa, ele está errado. Não importa. A restauração vai vir mediante a sua proposta de perdão. A restauração vai chegar na sua vida mediante a sua disponibilidade de ser humilde e perdoar. Quem perdoa não significa que é menor, mas está dizendo que reconhece que todos nós precisamos ser perdoados por Ele. Então a nação de Israel está longe de Deus. Quem orava não ora mais, quem pregava não prega mais, quem sacrificava não sacrifica mais, quem entregava oferta, quem matava o cordeiro não mata mais, ou seja, não tem mais sacrifício. O povo se esqueceu de Deus, só que Deus não esqueceu do povo. Eu vou repetir: o povo esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu do povo. Aí o texto está dizendo que, como Deus não esqueceu do povo, Deus vai começar a fazer de novo. Ou seja, a mensagem que Deus tem para entregar para o profeta Jeremias é: Jeremias, eu te entrego a palavra, te entrego a visão, te entrego a certeza, que você vai profetizar para eles dizendo o seguinte: eu tive na olaria, e na olaria aconteceu a seguinte visão. O vaso estava trabalhando sobre as rodas, mas o vaso se quebrou na mão do olheiro. Só que o olheiro começou a pegar o barro, amassar de novo e fazer novamente conforme os seus olhos achou bem fazer. Jeremias, a mensagem é: o povo que cantava e não canta mais vai voltar a cantar. O povo que pregava e não prega mais vai voltar a pregar. O povo que perdoava e não perdoa mais vai voltar a perdoar. Por quê? O povo esqueceu da minha presença, mas a minha presença ainda não se esqueceu dele. Oh glória! Eu vim liberar para alguém que vai haver restauração na tua casa. Eu vim liberar para alguém que vai ter restauração na tua história. Eu vim liberar para alguém que a promessa não morreu. Eu vim liberar para alguém que a promessa ainda está de pé, independente das suas limitações, independente dos seus erros, independente das suas falhas. Deus não escolheu você por causa das suas limitações. Deus escolheu você porque Ele conhecia as suas limitações, e Ele sabia que um dia você iria fraquejar. Ele sabia que um dia você iria se sentir fraco. Ele sabia que um dia você teria vontade de parar. Ele sabia que um dia você teria vontade de desistir. Mas a mensagem nessa noite para o seu coração é: o tempo de querer parar terminou por aqui. O tempo de querer desistir terminou por aqui. O tempo de entregar o cargo ministerial encerrou por aqui. O tempo de dar lugar para depressão, para tristeza, para angústia encerrou por aqui. O tempo de enterrar os sonhos, os projetos encerrou por aqui. Porque tem restauração dos céus chegando para a tua casa, chegando para a tua história. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas hoje você pode estar gemendo, hoje você pode estar chorando, hoje você está sem força para orar, hoje você está sem força para clamar, mas o teu momento não define a tua história. O teu momento não define a promessa que Ele liberou sobre a tua casa.
erga a tua cabeça, sacode a poeira, começa a pedir Deus força, graça, misericórdia, porque Ele vai ouvir o clamor da tua alma, Ele ouvirá o clamor do teu coração. A promessa ainda está de pé.